O INEP divulgou o prazo para vocês solicitarem a isenção da taxa de inscrição do Enem de 2021. E também para quem tem que justificar para solicitar a isenção, o prazo também foi divulgado. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e antes de falar sobre o Enem, queria lembrar vocês sobre algo muito importante. Gente, o inglês hoje é fundamental. Tem pessoas que perdem oportunidades de emprego por não saber inglês. Então, se você quer aprender inglês por um preço completamente acessível, com um método que você vai aprender muito mais rápido, acesse o link na descrição e conheça a jornada do autodidata em inglês. Então, gurizada, o INEP nesta semana divulgou aí o prazo para quem quiser estar justificando a sua ausência no Enem de 2020 e também para quem quer solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2020. Vamos supor aí, você não tem condições de estar pagando, você pode solicitar a isenção e não precisa pagar para fazer a prova. O prazo para você fazer a solicitação da isenção da taxa de inscrição será entre os dias 17 a 28 de maio. Então, do dia 17 ao dia 28 de maio, você vai acessar a página do participante do Enem e vai solicitar a isenção da taxa de inscrição. Caso você tenha faltado no Enem de 2020 e você foi isento no Enem de 2020 e você faltou os 2 dias da prova, você tem que justificar a sua ausência para você poder solicitar a isenção novamente. Então, quando você vai estar fazendo a sua inscrição, vai aparecer lá para você fazer a sua justificativa. Então, você vai ter que justificar caso você foi isento para o Enem de 2020 e faltou nos 2 dias. Caso você não queira isenção, vamos supor que você foi isento no Enem de 2020 e você não quer a isenção, daí você não precisa justificar. Só precisa justificar quem quer isenção novamente. Se você não quer fazer a prova ou caso você queira fazer a prova, mas você vai pagar, daí você não precisa justificar, não precisa nem se preocupar. Agora, se você quer a isenção novamente e você faltou nos 2 dias de prova do Enem de 2020, daí você tem que justificar a sua ausência e nesse mesmo período você vai fazer a solicitação da isenção. Daí o INEP vai analisar a tua justificativa e vai aprovar ou não a sua isenção. O resultado de quem conseguiu ou de quem não conseguiu, no caso o resultado preliminar, vai ser divulgado no dia 9 de julho. Só que assim, vamos supor que você não foi aprovado. Você foi reprovado aí na justificativa, foi reprovado na comprovação de renda. Você pode fazer um recurso para tentar a aprovação. Quem foi aprovado não precisa fazer nada, tá tudo certo, você já está isento. Mas quem foi reprovado pode solicitar um recurso. As solicitações de recurso vão acontecer entre os dias 14 a 18 de julho. Então você vai ter esse prazo para fazer o recurso caso você tenha sido reprovado na sua justificativa ou caso você tenha sido reprovado na solicitação de isenção. Daí você vai ter que enviar um documento novamente, vai ter que ver o que aconteceu para estar nesse recurso tentando a isenção novamente. No dia 25 de julho vai ser divulgado o resultado final, depois dos recursos e depois aí da divulgação preliminar. No dia 25 sai o resultado final de quem de fato toda a lista completa daquelas pessoas que conseguiram a isenção. No caso, não sai uma lista. Você vai poder ver lá na página do participante se você conseguiu ou não. Então, no dia 25 de julho sai o resultado. Caso você não tenha conseguido a isenção, daí se você quiser fazer o Enem, você vai poder fazer pagando. Não vai ter mais como conseguir isenção para essa prova se você não conseguiu no dia 25 de julho. Se você conseguiu a isenção, você tem que se inscrever na prova normalmente, tá? Não vai achar que você conseguiu a isenção que você já está inscrito na prova. Não, você tem que fazer a inscrição na prova normalmente, mesmo se você conseguiu a isenção. Tem muitas pessoas que acham que só porque conseguiu a isenção já está inscrito no Enem. Não, você tem que se inscrever no Enem igual a todo mundo. A única coisa é que você não vai precisar pagar a taxa de inscrição. Muitas pessoas têm dúvidas aí sobre o que pode servir de justificativa, tá? Então eu vou estar utilizando uma colinha aqui para mostrar para vocês tudo aquilo que o INEP aceita como justificativa. Então vamos lá. Primeiramente, assalto ou furto. Se, por exemplo, você estava indo para a prova e você foi assaltado, você foi furtado, isso serve como justificativa, mas daí para você comprovar, você precisa utilizar
de um boletim de ocorrência. Você vai precisar do BO, do boletim de ocorrência, para estar justificando. Se você não tiver, infelizmente, você não consegue justificar. Outra justificativa, você sofreu um acidente. Pode ter sido um acidente antes, pode ter sido um acidente depois. Ou, no caso, um acidente no dia. Mas daí você vai precisar de um laudo, de um documento, vamos supor um BO, algum documento que comprove aí que você sofreu um acidente, tá? Às vezes, se for por causa médica, também serve. Então, se você sofreu um acidente e você quebrou o braço, isso serve como justificativa, o laudo médico, tá? No caso, um atestado médico serve como justificativa. Agora, se foi um acidente que você não sofreu nenhum problema, se você não se machucou, daí um boletim de ocorrência ou algo desse sentido que comprova que você de fato sofreu um acidente. Outro ponto, um casamento. Vamos supor que você casou no final de semana do Enem, e isso também serve como justificativa, mas daí você vai precisar da certidão de casamento, da certidão de união, para comprovar que você de fato faltou por esse motivo. E o casamento, obviamente, tem que acontecer nas datas da prova. Outro ponto que pode também servir de justificativa é morte na família. Vamos supor que um parente seu faleceu nos dias do Enem. Se você tiver um atestado de óbito ou algum documento desse tipo, você pode estar utilizando como justificativo. Outra questão, vamos supor que maternidade, vamos supor que você estava grávida ou a sua namorada, sua esposa estava grávida. Se tiver algum documento, atestado, alguma coisa nesse sentido, você também pode utilizar como justificativo, ou até mesmo nascimento de filho. Vamos supor que você teve um filho, sua esposa teve um filho no caso, ou você mesma teve um filho. Se você tiver a certidão de nascimento da criança, mostrando que você é pai, que você é mãe, também serve como justificativa. Ou até mesmo se você teve que acompanhar algum parente, algum familiar no hospital por causa de nascimento de criança, você também pode utilizar como justificativo. Só que, obviamente, vai necessitar do devido documento comprovando que você teve que faltar por esse motivo. Outra coisa que também serve como justificativa é a privação de liberdade. Vamos supor que você recebeu um mandado de prisão, você foi preso. O documento do mandado de prisão serve para você como justificativa, caso isso tenha acontecido com você. Emergência médica, vamos supor que você passou mal, que você quebrou um braço, que você fraturou alguma coisa, também serve como justificativa, então você vai necessitar, no caso, do atestado médico. Então a emergência médica também serve como justificativa. Se você teve que trabalhar, também serve, daí no caso o seu empregador, o seu responsável, vai ter que assinar uma declaração que você faltou na prova porque precisava trabalhar. Muitas pessoas não podem faltar no trabalho, então se você tiver aí um documento, se o seu empregador puder assinar um documento, isso também serve como justificativo. E por fim, se você teve que fazer um intercâmbio, no caso você foi fazer um intercâmbio, se tiver algum documento comprovando isso, também serve como justificativo. Então basicamente são essas as formas que o INEP aceita de justificativa para a ausência no Enem. Então se você se encaixa em um desses perfis, você pode se justificar, senão você não pode justificar. E obviamente, vale destacar, você precisa de um documento. Não é chegar lá e simplesmente falar, eu faltei por causa disso. Não, isso vai ser reprovado, você precisa de um documento. E obviamente, aí falando sobre a solicitação da isenção da taxa de inscrição, você vai precisar comprovar a renda. Daí vai depender de acordo com a sua atividade. Por exemplo, vamos supor que você é autônomo, você pode levar uma guia de recolhimento do INSS ou comprovante de declaração de imposto de renda. Vamos supor que você é assalariado, pode utilizar aí um extrato bancário, pode utilizar o recibo de pagamento, o contra-cheque. Então você vai precisar comprovar a renda de todas as pessoas da sua casa para você estar podendo de fato ser isento da taxa de inscrição. Sobre as datas de acontecer a prova do Enem e também sobre as datas de inscrição, ainda não temos nenhuma data, tá? O INEP não confirmou datas, ele só divulgou as datas referentes à isenção da taxa de inscrição, no caso a solicitação da isenção da taxa de inscrição. Sobre as outras datas, a gente ainda não tem. Obviamente, quando elas forem divulgadas, vou estar fazendo um vídeo aqui para você. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Eu também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. E obviamente, gente, deixa aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.